4 comportamentos que estão matando seus relacionamentos, segundo Carl Jung. Feche os olhos por um instante e imagine-se diante de um espelho que não reflete apenas o seu rosto, mas todas as suas emoções ocultas, medos, frustrações, memórias esquecidas. Agora imagine que cada relacionamento da sua vida é como esse espelho, refletindo partes suas que você talvez ainda não tenha aprendido a amar. Assustador? Talvez. Libertador? Com certeza. Porque é justamente nas relações mais difíceis que se escondem as maiores oportunidades de cura. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. E talvez o seu destino tenha se manifestado em amores que se rompem sem explicação, amizades que se desgastam sem motivo claro, ou convivências familiares carregadas de tensão. A verdade é que os relacionamentos não morrem apenas por palavras ditas, mas, sobretudo, pelos silêncios mal compreendidos, pelas emoções não expressas e pelos traumas não curados. Você já se perguntou por que certos padrões se repetem, como se o mesmo filme rodasse só com atores diferentes? Esses ciclos não são castigos, mas convites para olhar para dentro com mais coragem. Jung acreditava que todo relacionamento é um campo fértil para o autoconhecimento, mas é preciso ter olhos para ver e coração para sentir o que está sendo revelado através do outro. A maioria das pessoas tenta mudar o outro, sem perceber que a verdadeira transformação começa quando olhamos para nós mesmos com honestidade, não com julgamento, mas com compaixão. O que seus relacionamentos têm tentado te mostrar sobre você? O que dói em você quando alguém se afasta, quando o outro não corresponde, quando o amor parece difícil de sustentar? Hoje vamos falar sobre 4 comportamentos profundamente enraizados no inconsciente que sabotam seus vínculos e como transformá-los em caminhos de cura. Não para consertar seus relacionamentos, mas para despertar sua consciência. Porque o amor verdadeiro não se constrói com máscaras, mas com verdade interior. Validação da dor relacional. Talvez você esteja vivendo um momento em que sente que ninguém te entende de verdade. Talvez esteja cansado de dar mais do que recebe, de sentir que precisa sempre ser forte, ou de carregar uma solidão silenciosa mesmo ao lado de quem ama. Esses sentimentos não são fraqueza. Eles são ecos de algo mais profundo, partes de você que pedem acolhimento, não julgamento. Você já sentiu como se estivesse sempre tentando merecer amor? Como se precisasse se moldar, se calar ou se tornar alguém mais leve para não incomodar? Muitas pessoas vivem esse ciclo sem perceber que isso esconde uma ferida ancestral, o medo de não ser amado por quem realmente é. E isso cansa, isso machuca, porque ninguém aguenta viver eternamente com uma máscara. Há uma dor que não se grita, ela se arrasta nos silêncios, nas noites mal dormidas, nas palavras engolidas para manter a paz. Essa dor é antiga, talvez tenha começado na infância, num olhar ausente, numa crítica constante, num amor condicional. Mas o tempo passou e agora ela se manifesta nos seus vínculos adultos, no medo de perder, na culpa por existir. Mas aqui, neste espaço de acolhimento, você não precisa esconder sua dor, não precisa fingir que está tudo bem. Está tudo bem em não estar bem, está tudo bem em se sentir cansado, perdido, machucado. Porque é na aceitação da dor que começa a cura. Toda cura começa com a aceitação do que dói. E esse é o primeiro passo, reconhecer que algo precisa ser olhado. Você não está sozinho. Milhares de almas sensíveis também se sentem assim, em busca de conexão real, de um amor que respeite a essência. O que você vive não é fraqueza, é humanidade. E é um caminho de volta para si mesmo, mas para trilhá-lo é preciso coragem para encarar o que está escondido na sua sombra. E é sobre isso que falaremos agora. A sombra segundo Jung. Carl Jung nos ensinou que todos nós temos uma sombra, uma parte inconsciente da psique que guarda tudo o que não aceitamos em nós mesmos. Medos, traumas, desejos reprimidos, impulsos negados, tudo isso habita essa dimensão oculta da alma. E o mais surpreendente é que ela não é má.
A sombra é apenas não vista e, por isso, age de forma inconsciente. Nos relacionamentos, a sombra aparece quando reagimos de forma desproporcional, quando sentimos ciúmes sem razão clara, quando nos ferimos com palavras do outro que parecem tocar uma ferida antiga. É como se o passado invadisse o presente e nos sequestrasse emocionalmente. E isso acontece porque, inconscientemente, projetamos essa sombra nas pessoas à nossa volta. Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa é uma das frases mais potentes de Jung e nos convida a olhar para os nossos relacionamentos não como fracassos, mas como espelhos. O outro não é o inimigo, ele é o reflexo. Um reflexo de algo que precisa ser integrado, acolhido, transformado dentro de nós. Quando negamos nossa sombra, ela se manifesta com ainda mais força. Não adianta fugir. Fugir de si mesmo é correr em círculos. O caminho é de integração, não de negação. Olhar para a sombra com compaixão é permitir que ela se transforme em luz. E, nos relacionamentos, isso significa abrir espaço para a autenticidade, para o perdão e para a presença verdadeira. E se, ao invés de tentar mudar o outro, você começasse a ouvir o que o seu incômodo quer te ensinar? E se cada crise no amor fosse uma porta de entrada para um novo nível de consciência? Quando integramos a sombra, não apenas nos tornamos mais inteiros, nós libertamos o outro da responsabilidade de curar o que só nós podemos transformar. Comportamento 1. Projeção da sombra. A projeção é um dos mecanismos mais silenciosos e destrutivos em qualquer relacionamento. Quando não reconhecemos partes nossas que ainda precisam ser curadas, começamos a enxergá-las no outro. Você já se pegou irritado com alguém por atitudes que, no fundo, também existem em você? Isso não é culpa, é um convite à autoconsciência. Porque aquilo que nos incomoda no outro, muitas vezes revela algo adormecido em nós. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Quando projetamos nossa sombra, esperamos que o outro mude para que possamos nos sentir em paz. Mas a paz nunca vem de fora. Ela nasce do reconhecimento interno. O problema é que, na projeção, o outro vira espelho distorcido da nossa própria rejeição. Imagine uma lanterna apontada para frente. A sombra só aparece quando há luz. Quanto mais nos tornamos conscientes, mais percebemos onde estamos projetando. E isso pode ser desconfortável, porque é mais fácil culpar do que se responsabilizar. Mas é também libertador, porque onde há responsabilidade, há poder, poder de escolha, poder de cura. Você sente raiva de quem se impõe? Talvez seja sua própria voz que foi calada por anos. Se magoa com quem não demonstra afeto, talvez esteja reprimindo sua própria necessidade de amor. A projeção sempre aponta para algo não resolvido em nós. E nos relacionamentos, ela cria um campo de tensão, onde ninguém é visto como realmente é, apenas como a sombra do outro. A saída começa pelo autoconhecimento. Toda vez que algo te afetar profundamente, pergunte-se: o que isso revela sobre mim? Não como crítica, mas como caminho de integração. Porque só podemos amar o outro quando aprendemos a amar também as partes esquecidas de nós mesmos. E isso é a essência da jornada espiritual: tornar-se inteiro. Comportamento 2. Vício em salvação ou reparação. Existe um tipo de amor que se confunde com necessidade de salvação. Pessoas que se doam demais, que tentam curar o outro, que acreditam que podem mudar alguém com seu amor. À primeira vista parece nobre, mas por trás disso muitas vezes há uma ferida profunda, a sensação de que só teremos valor se formos úteis, necessários, indispensáveis. É o amor que se sacrifica, mas que também se anula. Esse padrão de comportamento, segundo Jung, tem raízes no arquétipo do salvador ferido, alguém que tenta curar nos outros o que ainda não curou em si mesmo. O problema é que, ao tentar salvar, a pessoa assume uma responsabilidade que não é sua, e carrega um peso emocional que vai drenando sua energia vital. Amar não é carregar, amar é caminhar junto. Se você sempre atrai pessoas quebradas, que precisam de ajuda ou que vivem em caos, talvez seja a hora de perguntar: o que em mim ainda acredita que só será amado se for salvador?
Essa crença, muitas vezes inconsciente, nos prende em relações de desequilíbrio, onde damos demais e recebemos migalhas, e a alma começa a gritar em silêncio. Esse comportamento não apenas desgasta, ele impede o outro de crescer. Porque quando tentamos resolver tudo por alguém, tiramos sua oportunidade de amadurecimento. E o que era amor vira dependência. Relacionamentos assim se tornam prisões emocionais, onde um se sente exausto e o outro impotente. Não há cura onde não há liberdade. A verdadeira transformação começa quando nos libertamos da ilusão de que precisamos ser salvadores. Você não precisa salvar ninguém para merecer amor. Você não é responsável pela dor do outro, apenas pela sua própria cura. E ao escolher se curar, você inspira, você eleva, você ilumina, sem precisar carregar ninguém além de si mesmo. Comportamento 3. Repressão emocional crônica. Quantas vezes você engoliu o choro para não parecer fraco? Quantas vezes disse "está tudo bem", quando por dentro algo gritava por ajuda? A repressão emocional é um veneno sutil que corrói os relacionamentos por dentro. Criamos máscaras, silenciamos emoções, nos tornamos especialistas em fingir, mas o corpo sente, a alma adoece e o amor se esvazia. Reprimir não é controlar, é negar, e tudo o que é negado se acumula. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E quando resistimos às nossas emoções, elas não desaparecem. Elas se transformam em tensão, em distanciamento, em conflitos passivos que vão matando a intimidade. A intimidade real só nasce da vulnerabilidade. E vulnerabilidade exige coragem. Muitos aprenderam desde cedo que sentir era perigoso, que raiva era feio, que tristeza era sinal de fraqueza, que expressar dor afastaria as pessoas. Então, inconscientemente, criamos uma armadura. Só que, com o tempo, ela vira prisão, porque ninguém consegue amar uma armadura. O amor verdadeiro só toca o que é autêntico e não o que é disfarçado. Relacionamentos morrem mais pelos silêncios do que pelos gritos. Quando não falamos o que sentimos, o vínculo se esfria. Quando não expressamos o que nos machuca, o outro não tem como saber. Esperamos que nos adivinhem, mas isso não é conexão, é carência não verbalizada. E aos poucos, o coração vai se fechando e o outro também. Você tem o direito de sentir, tem o direito de expressar sua dor com respeito, sua alegria com plenitude, sua tristeza com verdade. As emoções são bússolas da alma. Reprimidas nos desorientam. Expressadas com consciência nos libertam. Porque toda emoção escutada é alma reconhecida. E alma reconhecida é amor em estado puro. Comportamento 4. Identificação com a ferida de rejeição. A ferida de rejeição é como uma lente invisível que distorce tudo o que vemos. Quando carregamos essa ferida, interpretamos gestos neutros como desprezo, silêncios como abandono e críticas como confirmação de que não somos bons o suficiente. É uma dor silenciosa, mas constante. E quando nos identificamos com ela, começamos a viver como se estivéssemos sempre prestes a sermos deixados para trás. Essa identificação cria uma espécie de profecia autorrealizável. Com medo de sermos rejeitados, nos tornamos hipervigilantes, ansiosos, exigentes ou excessivamente agradáveis. E, paradoxalmente, acabamos afastando justamente aqueles que desejamos manter por perto. O relacionamento se torna um campo de tensão, onde o amor é vigiado e não vivido. Carl Jung nos lembra que a cura começa com a consciência. Enquanto essa ferida permanecer inconsciente, ela continuará guiando nossas escolhas, moldando nossos vínculos e nos impedindo de experimentar o amor com leveza. Amar com medo é viver na defensiva, é não se permitir ser visto de verdade, é construir muralhas onde deveríamos abrir janelas. Você já se perguntou quantas decisões toma para evitar a dor de ser rejeitado? Quantas vezes se cala, se diminui, se esconde? A ferida de rejeição, quando não curada, nos rouba a autenticidade. E sem autenticidade, não há conexão real.
porque o outro se relaciona com uma versão nossa, não com nossa essência. E isso, cedo ou tarde, cansa. Mas há um caminho de volta. Ele começa com a decisão de não mais se abandonar, de se acolher nos momentos de insegurança, de lembrar que a sua essência é digna de amor, mesmo quando não é compreendida. Porque quando você se aceita com profundidade, a rejeição dos outros deixa de ter o poder de definir seu valor. Prática de reconexão e liberação. Encontre um lugar silencioso. Respire profundamente 3 vezes. Agora, feche os olhos e imagine que está diante de uma porta. Essa porta leva a um quarto interno, o espaço da sua sombra. Ao entrar, veja ali as memórias que te marcaram, as palavras que te feriram, os gestos que você guardou em silêncio. Observe sem julgar, apenas reconheça. Aproxime-se da versão de você que mais sofreu. Talvez seja uma criança assustada, talvez um adulto exausto. Olhe nos olhos dessa parte e diga mentalmente: eu te vejo, eu te escuto e estou aqui agora. Sinta essa parte se suavizando com sua presença. O simples fato de reconhecer sua dor já inicia um processo de cura. Agora, visualize que essa sombra começa a se iluminar, não com luz artificial, mas com uma luz suave, dourada, que vem do seu coração. Essa luz não força nada, ela apenas revela, e ao revelar, transforma. Sinta essa energia preencher todo o quarto, dissolvendo os pesos, as culpas, os medos. Você está se integrando, está voltando para si. Se quiser, escreva uma carta para sua sombra. Diga o que sente, o que aprendeu, o que deseja libertar. Escrever é um ato mágico, transforma a causa em clareza. Depois, queime essa carta em segurança, como um ritual simbólico de liberação. Porque quando ritualizamos a cura, damos forma ao invisível, e o invisível responde. Essa prática pode ser repetida sempre que algo te perturbar. É um gesto de amor próprio, um reencontro com a sua inteireza. E quanto mais você se acolhe, menos precisa que o outro te valide. Porque a verdadeira segurança não está em nunca ser rejeitado, mas em saber que você jamais se abandona. Talvez você esteja percebendo agora que o que destrói os relacionamentos não são os outros, mas as partes nossas que ainda não se sentem inteiras. Os vínculos mais profundos exigem presença, verdade e coragem de olhar para dentro. Não para buscar culpa, mas para encontrar consciência. Porque todo relacionamento é uma jornada de autoconhecimento disfarçada de convivência. E se, ao invés de tentar ser perfeito, você começasse a ser inteiro? E se, ao invés de fugir do desconforto, você usasse como bússola para a sua expansão? A dor que surge nos vínculos é o convite mais direto da vida para a cura interior. E quando você aceita esse convite, algo mágico acontece. O outro deixa de ser o vilão, mas passa a ser o mestre. Lembre-se, você não está quebrado, está em transformação. E cada crise relacional pode ser uma ponte para um nível mais elevado de amor, aquele que começa com a aceitação incondicional de quem você é. Porque só quem se ama profundamente pode amar o outro com liberdade. E onde há liberdade, o amor floresce. A sombra não é o fim da luz, é o início do caminho. O caminho de volta para casa, para si mesmo. Para um amor que não se esconde mais atrás de máscaras.